Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no nosso podcast. Professor Ronaldo Prestes, mais uma vez, uma sumidade, uma capacidade intelectual diferente, a capacidade cognitiva estratosférica. Gostei dessas hipérboles, gostei. Tudo isso aí é um exagero, é uma hipérbole. Não, você que está falando, não é hipérbole. São hipérboles, né? Você que está falando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou não. É isso aí. Tem gente que está assistindo de madrugada agora. Bem provável, né? Não é isso? Bem provável. E às vezes eu acordo de noite e vou... Eu fui quando eu era jovem, eu era um notívago. Então, notívago? Notívago, aquele que adora a madrugada. A gente começa sempre aprendendo uma palavrinha nova com o Ronaldo. Pelo menos Você arrebatou uma gargalhada aqui. Notívago. Notívago. Não, notívago. Então, notívago. Notívago, aquele que adora a madrugada. Proparoxítona. Proparoxítona. Acentuada no I. No I, exatamente. É isso. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Obrigado, cara. Essa daí... Obrigado. Mas você sabe. Essa é uma das poucas coisas que eu sabia. Eu vou aprender muita coisa, mas essa eu sabia. Não, eu acho que é sempre bom ressaltar que nada é combinado, né? Eu estava até conversando agora. Pode falar, que depois eu vou te falar uma aqui que também não foi combinado. Uma das grandes marcas dessas crônicas é esse jogo retórico entre a ironia e o humor. Às vezes fica difícil. Mas é a cara, né? Das crônicas, né? Irônicas, comicidade. Quer dizer, a comicidade está bem ligada ao humor. Né? E anacronismo. Então, é anacronismo. Então, quer dizer, esse jogo, eu chamo de jogo retórico entre ironia e humor. Né? E aí foi isso que a gente fez aqui agora. A gente acabou fazendo isso. Por falar em humor, você não vai acreditar, mas a gente costuma dizer, lá no curso, né, que o Ronaldo tem uma capacidade de adivinhar o que vai aparecer na prova. Há quem diga que ele... Poder do vaticínio. Poder do vaticínio? Vaticínio também Vaticano, não é Vaticano, não. Vaticinar. Até teria uma certa ligação. Não, eu estou de brincadeira. Sim, se você estiver contando... Eu já estou no ritmo aqui do que é mentira, do que é verdade. Reverendíssimo. Eu já estou no ritmo da verdade e da mentira. Né? Claro que isso aqui... Há uma crônica aqui muito interessante, nós vamos ver hoje. Mas você acha que tem alguma coisa de intuição? Você escuta vozes, alguma coisa assim? Diz, Ronaldo vai cair prosopopeia. Não vai cair. Aí você entra em sala, gente, se não cair prosopopeia, eu paro de dar aula. Não tem isso? Há uma coisa chamada na filosofia, não sei se o senhor conhece, já ouviu falar, registros acásicos, de acaso, que não são, na verdade, não são acasos, ou registros acásticos, com CH, acásticos. Uma pessoa entra numa vibração tal, todo conhecimento para a filosofia está todo ele armazenado no cosmos. Eu, como estudo muitos livros da UERJ, eu entro numa vibração tal que eu acabo tocando num registro acásico, trocando em miúdos. Vibração, intuição. Aí eu sinto sintonia, eu sinto uma força, então isso vai cair, cai. Os alunos não acreditam, acho que eu faço parte. Não, tem gente que diz, Ronaldo, quiromancia, tarô, rompologia. Você conhece rompologia? Não. É a previsão através da análise das nádegas. É sério? Vou te falar. Cara, erudição pura aqui, cara. Rompologia. Não que eu já tenha imaginado um dia fazer essa análise, não. Mas existe isso. Rompologia ou bundologia, alguma coisa assim. Rompologia? É isso. R-U-M, é isso? R-U-M-P-U. Essa eu não sabia. Rompologia. Essa foi ótima, mais uma que eu aprendi. Tá vendo? Aqui é uma toca erudita, viu, Fabrício? Não sei se existe curso disso, mas talvez tem gente que gostaria de fazer o curso. Até uma crônica aqui, nós estamos começando aqui. Eu estou adorando esse início também, adoro esse bate-papo aqui com você, porque há uma crônica aqui chamada O Jargão. Que é o dialeto profissional, não vou falar nada agora. E Quer começar por ela, inclusive? Podemos começar. Então tem tudo a ver com esse início da conversa nossa aqui. E nós temos ali... eu tive que consultar um amigo meu que durante muito tempo foi oficial da Marinha. Vivo? Vivo. Não, porque você consulta às vezes os astros e de repente consulta. Não, mas é... Não, encarnado ou desencarnado, né? Encarnado. E ele encontrou muita dificuldade para alguns termos técnicos. Eu cheguei, porque eu estava com muita dificuldade. Nós vamos ver aqui. E eu, então, tive que consultá-lo.
E ele falou assim, isso devem ser neologismos. Alguns a gente percebe que são neologismos. Aquela erudição acadêmica falsa. O jargão trata disso, da erudição acadêmica falsa. Né? Então vamos começar por ela. Vamos lá. Jargão. Aí o troca dos óculos, não adianta. Vamos localizar aqui. Primeiro localizar. Vê qual é a página, Ronaldo, porque o pessoal já vai... vamos lá. Porque a minha edição é antiga. Página 69. Só para reforçar, assim, eu comprei o livro, tá? Eu só fiz a impressão aqui porque eu rabisquei o livro todo. Página 69. 69, olha aí. Então você vai ter que calcular, fazer uma proporcionalidade aí para saber. Né? O jargão é depois da mentira e antes do dia da amante. Deixa-me ver aqui. O jargão, não é isso? Você está topograficamente sabendo mais do que eu. Tá vendo? É isso aí. Nossa, francamente, peraí. Então vamos já. O jargão, que maravilha. 69, está aqui. Já achei. Achou? Achei. O que você marcou de interessante aí? Primeiro o título, né? O jargão chama-nos a atenção, porque jargão na variação linguística, é o que nós chamamos de dialeto profissional. São aqueles termos técnicos que cada ciência utiliza. Eu brinco muito com meus alunos, do pessoal que vai tentar medicina, né? Que eles vão conhecer muitos jargões da medicina. Sim. Eu tenho um grande amigo meu, médico, um endócrino, e quando ele conversa comigo, ele começa a falar de algumas coisas na área dele, de conhecimento, e usa uns termos tão técnicos. Falo, José Edson, por favor, dá para você fazer a metalinguagem, você me explicar? Porque você está falando como se eu fosse médico, pô. Eu sou especialista. Querer entender o pessoal do Supremo Tribunal Federal, exatamente. Né? Aí é complicado. Não é complicado. Ou então de qualquer área, né? Tanto que a pessoa demonstra assim, um certo conhecimento. Então é interessante que isso aqui é uma sátira da linguagem técnica, aparentemente sofisticada. E repare que eu falei a palavra sátira, e a gente começa a formar um grupo sinonímico aí. Quer dizer, você sátira, humor, comicidade, ironia, tudo isso aí forma esse grupo sinonímico. É interessante que ele fala assim, e passa por autoridade no assunto. Então o cara pega uma palavra difícil... Exatamente. Ele não conhece o assunto, mas ele conhece a palavra. Exatamente, né? Começa a troca dos óculos aqui. É uma questão de hermenêutica, não tem essas coisas? Tem interpretação profunda. E a hermenêutica é muito utilizada, é um jargão, bom você lembrar. A hermenêutica é um jargão da área do direito. A hermenêutica. Embora seja a arte da interpretação de textos, aprenda essa. Inextricáveis. Mais uma palavra hoje, inextricável. Inextricável, aí no plural, inextricáveis, é o texto de difícil compreensão, que só os hermeneutas ou exegetas, como você quiser. A exegese, é bonita, adoro essa palavra, exegese. Então, os hermeneutas têm condições. A Bíblia, por exemplo, eu acho um texto muito difícil, muito. Só os especialistas. Eu posso ler uns trechos aqui? En passant, eu estava assistindo ontem um vídeo sobre o mito da caverna. Sim, do Platão? Do Platão. 5 interpretações diferentes. Tá vendo? É isso aí. É isso mesmo. 5 interpretações da mesma ideia. Maravilha, hein? Erudição aqui abunda, né? Mesmo livro, Né? Nossa, você aprende muito com você, eu que aprendo muito. Na outra gravação, no outro episódio, né, que a gente falou do vou mijar, que o calor em mim abunda. Cacofonia do cacófono. Vou mijar. Vou mijar e você o calor em mim abunda. Excelente. É isso. Mas vamos lá. Só uma observação, porque eu não sei como é que está na tua, no livro para você, na tua edição, mas tem logo embaixo aí, entre parênteses, Matias, você que entende de mercado de capitais. Nem tanto, nem tanto. Uma das características do falso entendido, entre parênteses aí, não está? Não, é o travessão, apresenta a fala, a marcação da fala. Não, embaixo, uma das características... tá. Aí o falso entendido, ele coloca aqui para mim com falso com letra maiúscula. Porque está uma espécie de personalizar. Exatamente. É isso. Foi o que eu entendi. O falso entendido. Exatamente, personalizando. Uma característica é a falsa modéstia. E é isso, mas parabéns. É isso mesmo. Tá certo? Legal. Então vou aproveitar, vou ler. Posso ler uma parte? Por favor. Porque às vezes a gente tem que fazer uma leitura quase que integral para poder entender melhor. Certo. Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. E o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão.
Ele conhece os termos técnicos e passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão, mas inventa. Matias, você que entende de mercado de capitais? Nem tanto, nem tanto. Olha a falsa modéstia aí, nem tanto, nem tanto. É por isso que ele vai colocar. Você já reparou, já que você falou uma coisa que eu percebi agora, que logo depois, quando ele fala nem tanto, demonstrando modéstia, quando ele faz, entre parênteses aqui, uma das características do falso entendido é a falsa modéstia, esses parênteses, essa estrutura aqui é metalinguística. Porque está explicando o que é o nem tanto. Sim. Nem tanto. Entendeu? Concordou comigo? Perfeito. Uma observação rápida. Passou despercebida essa ideia do mais inventa. O cara não conhece o termo, mas inventa para dar a ideia de que... Não, inventa o mesmo. E sabe o que vai acontecer? Brilhante que você fez. Brilhante. Ele vai inventar e no final o próprio narrador vai inventar. Por isso que eu tive que consultar. Esse amigo meu foi da Marinha durante muitos anos, esse oficial da Marinha. Vamos lá? Continuando? Vamos lá. Vão aparecer algumas palavrinhas que eu não vou ter a coragem de ler, se você souber a pronúncia. Vamos lá. Bom, depende do IAL pretendido, talkback e do ciclo refratário. Na faixa de papel stop market, ou o que nós chamamos de top market, o throwback recai sobre o repasse e não sobre o release, entende? Francamente, não. O cara deu... Aí o falso entendido sorri com tristeza e abre os braços, como quem diz, é difícil conversar com leigos. Uma variação do falso entendido é o sujeito que sempre aparece, que parece saber mais do que ele pode dizer. A conversa sobre políticos, boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio. Eu já vi gente assim abessa. Até que alguém pede a sua opinião e ele pensa muito antes de se decidir a responder. Há muito mais coisas por trás disso do que vocês pensam. Ou então, e esta é mortal. Legal, 2 pontos. 2 pontos. Não é tão simples assim. Faz-se aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. É um silêncio estratégico, né? O cara não sabe nada, então ele fica, para não perder o grupo ali, né? Então ele fica dizendo isso, né? Não é tão simples, aí ele fica... É uma tergiversação cortada. Ele pode até, de repente até ele concorda, e isso acontece muito, né? Você falou alguma coisa, o cara diz, não é tão simples assim. E depois no discurso ele concorda com o que você falou, mas ele precisa dizer, peraí, não é por aí, não é bem assim. Você dizer que você está errado, ele quer dizer que você cometeu uma imprecisão. Isso. Então, continuando, vamos lá. Essa crônica é excelente. Faz-se aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília. E há o falso que interpreta. Para ele, tudo o que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações históricas que só ele está sacando. É isso. O avanço do socialismo na Europa ocorre em proporção direta ao declínio no uso da gordura animal nos países do mercado comum, só não vê quem não quer. E se alguém quer saber, se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria... Rara, né? Rara teoria. Ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade bastante significativa a interpretações não ortodoxas e passa a interpretar os motivos de quem questiona, invocando a igreja medieval, os grandes hereges da história. E vocês sabiam que toda reforma se explica a partir da prisão de ventre de Lutero. Porque, assim, só ele conhece essa história da prisão de ventre de Lutero aí, só né? Ele, exatamente. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que todo mundo está errado. Vocês não conhecem a verdade, porque Lutero, Martinho Lutero, Agora vem o melhor trecho para mim. Eu tenho inclusive uma palavrinha aí que eu queria ver com você. Tá, aí começa o problema da crônica. Eu digo problema assim, um problema até agradável, vou dizer assim. Mas o jargão é uma tentação. Aí o narrador agora. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica. Eu tenho uma linguagem técnica, né? Embora a minha experiência no mar se resuma a algumas passagens em transatlânticos onde a única linguagem técnica... Onde a única linguagem técnica que você precisa saber é que horas serve o buffet. Nunca pisei num veleiro e se pisar seria para dar vexame na primeira onda. Eu enjoo em
eu enjoo em escada rolante, mas na minha imaginação sou um marinheiro de todos os calados, senhor dos ventos e de velas, e principalmente dos especialíssimos nomes da equipagem. Ronaldo, só uma observação aí. Quando ele diz, mas o jargão é uma tentação, eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica. Embora a minha experiência, ele pode perguntar sobre esse embora, sobre... Olha, o significado dele. Você fez uma pergunta muito boa. Por quê? Porque isso é um conector concessivo. Os meus alunos aprendem que você tem um rol, didaticamente falando, de conjunções coordenativas. O mas, porém, aliás, se você não sabia, é o único rol, o único grupo que você tem o fechamento absoluto, o esgotamento delas. São 6. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que são esses conectores... E você tem um bloco, um grupo das concessivas. O embora, e vem as locuções, o embora, o conquanto, que eu acho lindo, né? Conquanto, mesmo que, ainda que, por mais que, se bem que... Então você tem um grupo aí de locuções conjuntivas, porque as locuções conjuntivas, elas fazem o papel das conjunções. Sim. E eu sempre digo para meus alunos que existem 3 associações muito importantes em toda essa questão dos conectores, que eu chamo de semântica dos conectores. A primeira grande associação é a das adversativas e das concessivas. Por quê? Porque são a mesma coisa do ponto de vista do significado. Você usar o embora, você usar o mais, o porém, sim, o mesmo que, o ainda que. Então eu sempre digo o seguinte, as concessivas e as adversativas estão girando em torno do eixo semântico significativo do semantema da oposição. Claro, e eles cobram muito. Que poderia substituir o embora por entretanto. Eu não conheço uma prova da UERJ legal, isso, que não cobra a questão da semântica dos conectores. Por isso que até nos simulados a gente coloca sempre questões sobre isso. Foi bom você lembrar isso. Maravilha. O embora aqui tem valor de oposição. Perfeito. Tá? Bom, então continuando, agora vem a parte aí que eu considero mais importante da crônica, que é o final. Então ele está dizendo, mas jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica, embora a minha experiência no mar se resuma a algumas passagens em transatlânticos, onde a única linguagem técnica que você precisa saber é que horas serve o buffet. Nunca pisei num veleiro, e se pisar seria para dar vexame na primeira onda. Eu enjoo em escada rolante, mas na minha imaginação sou um marinheiro de todos os calados, senhor de ventos e de velas, principalmente dos especialíssimos nomes da equipagem. Agora eu acho um espetáculo. Aqui eu apanhei, mas como eu apanhei aqui? Me imagino no leme do meu grande veleiro dando ordens à tripulação. Recolher a traquineta. Eu conheço traquinas. Mas o contexto não é para brincadeira aqui, traquinagem. Sim, traquinagem. Sim. Comecei a consultar esse meu amigo. Não é biscoito não, né, Ronaldo? Não, traquinas. E traquinagem. E nós começamos, aí ele começou a pesquisar, eu também, não encontramos. Largar a vela, bimbão, não podemos perder esse Viseu. Viseu, eu acho que a toponímia é um lugar... Ele fala que é um vento. Ele está dizendo que é um depois, vento. O Viseu é um vento que nasce na costa ocidental da África. Mas isso não é verdade. Eu não lembro. Geografia, não lembro porque não lembro existe. Desse vento. Assim, eu acho que não existe. Bora, minuano, tem... Aqui, ó. Mas e aí, faz a volta. Viseu, ou seja... Jogou no Flamengo, o Viseu. Eu sei que é um jogador, mas... Quer dizer, ele está jogando aqui uma falsa erudição. Olha aqui, ó. O Viseu é um vento que nasce na costa ocidental da África, faz a volta nas Malvinas e nos ataca a boribordo, cheirando a especiarias, carcaças de baleia, e estranhamente é uma professora que eu tive no primário. Quebrar o lume da alcatra e baixar a falcatrua. Falcatrua a gente sabe o que é. Mas será que nesse contexto significa isso? Cuidado com a sanfona de Abelardo. A sanfona é um perigoso fenômeno. Isso é mentira, né, Ronaldo? Mentira. Depois que eu estava desconfiado disso. Quando esse meu amigo falou que isso, alguns termos são até neologismos, que são neologismos, né? Então, o final que é muito engraçado. A sanfona é um perigoso fenômeno que ocorre na vela parruda, em certas condições atmosféricas, que, se não contido a tempo, pode decapitar o piloto. Até hoje não encontraram a cabeça do Comodoro Abelardo. Cruzar a espínola, domar a espátula, montar a sirigaita,
tudo a macambuzo e 2 quartos de trela, se não afundamos. E o capitão é o primeiro a pular. Cortar o cabo de Eustáquio. Aí esse meu amigo falou que cortaram o cabo de Eustáquio. Ele não conhece, mas ele já ouviu alguma coisa sobre isso, fazer a pessoa calar a boca, porque fala muita besteira, então vamos cortar o cabo de Eustáquio. Foi o que ele me disse. Quer dizer, de repente uma referência às besteiras que ele falou antes aí, né? Exatamente. Né? Quer dizer, boa essa crônica, bem legal, muito né? boa, porque por isso o jargão, essa erudição falsa, essa erudição aí, né, acadêmica. Eu acho até, Arnoldo, que essa análise, assim, essa crônica aqui é muito legal. Imagina você fazendo a prova. Você tende a buscar aquelas que você gosta mais, não tem? Com certeza. Da mesma forma que a gente vai falar de uma aí que provavelmente não vai aparecer, né? Porque eu tenho certeza de que algumas não vão aparecer. Não há nem espaço para cobrar todas as crônicas. Aquela da amante, Dia da Amante. Dia da Amante. Que é anacrônico, porque Dia da Amante já existe. É bom esclarecer logo o pessoal. Se eu não me engano, é em setembro. Dia dos namorados, dia da secretária, dia da amante. É o dia da secretária, porque eu lembrei que são os dias mais frequentados nos motéis. É verdade. Primeiro dia dos namorados, segundo dia da amante, terceiro dia da secretária, movimento no motel. Essa eu não sabia, sério. Podem pesquisar. Eu acredito em você. Mas o problema é que a linguagem, né, dessa crônica, você viu também, né? Muito pesada. A UERJ não vai colocar. Não, com certeza não. Tipo de minha filha, eu não daria para minha filha ler. Minha filha está aqui, eu vou arrancar essas páginas aqui e você lê o livro, porque é pesado. No ano passado, até o Gustavo, quando abriu para o segundo exame de qualificação, o Gustavo abriu a palestra lá com o professor que iria avaliar o livro do Chico Buarque, e o primeiro texto era um texto pesado. E o Gustavo falou, mandando um recado às pessoas que ele recebeu telefonemas, as pessoas criticando como é que a UERJ vai cobrar. Ele falou que não, que isso é arte, etc. Bom, enfim. Mas eu acho que não vai forçar a barra. A UERJ não cobrou esse texto. Não vai cobrar. Esse aqui com certeza não vai cobrar. Não é? Eu acho que não é uma questão de vaticinar, né? Não, isso aí é uma coisa obviedade. Uma obviedade. Uma obviedade. O pessoal vai acabar lendo em casa aí, mas realmente... Mas muito interessante, muito boa essa crônica do jargão. E há muita gente que demonstra essa falso entendimento das coisas. O Dia da Amante é a próxima, inclusive, né? Mas nós temos que falar, nós temos uma pendência, sabia, professor? Vamos voltar? Tem a moralistas, não tem? Então, os moralistas. Os moralistas? Os moralistas. Então, eu gostaria de fazer, a gente falar rapidamente. Você fez umas observações aí, eu queria te ouvir. Porque eu já digo que esse título aqui está sob ironia. E os moralistas, na verdade, são os falsos moralistas. Sim. Então, na verdade, são os falsos moralistas. Porque são os interesseiros. Essa crônica é muito boa, né? Muito boa. Excelente. Dane-se o problema do outro. A relação amorosa dele, se dá certo, se não dá certo, não importa. O que importa é o final aí da história. E um desfecho que eu achei bastante inusitado, porque é a mentira, porque eles mentiram, os amigos do protagonista aqui mentiram. Sim. Ou seja, quer dizer, é a mentira a favor de um jogo de interesses. Sim, isso acontece muito. Então, alguns trechos aqui muito bons, e eles dizendo para os amigos, dizendo para ele para não se separar da esposa. E eles não gostavam da esposa, o texto diz aqui, não sei se você lembra, a Margarida. Deixa claro que não gostava. Não gostava. E ele começa a achar aquele comportamento contraditório por parte dos amigos. Ele vai dizendo uma hora assim, e fez muito bem, nós estávamos bêbados e tínhamos que ser expulsos, amigos dizendo, ou seja, a mulher brigando com ele por causa dos amigos. Outra coisa, Paulo, divórcio, sei lá. Eu não entendo mais nada, você sempre defendeu o divórcio. Mas quando acontece com um amigo... Isso é ótimo. Olha, Paulo, eu não sou moralista, mas acho a família uma coisa importantíssima. Acho que a família merece qualquer sacrifício. Pense nas crianças, Paulo, no trauma. Mas nós temos filho, não temos filho. Nos filhos dos outros, então, no mau exemplo. Mas isso é um absurdo, vocês estão falando como se fosse o fim do mundo. Hoje o divórcio é uma coisa comum. Não vai mudar nada.
Essa é aquela, agora eu tô me lembrando, do reprobo. Sim, que ele... Até você queria fazer um comentário na época. Ele comete uma imprecisão aí você... parece, né? Vamos lá. Daqui a pouco só fala sobre isso. Esse senhor aqui não foi irônico não, tá? Senhor? Esse senhor... Respeito como isso. eu me referi ao senhor, não foi... irônico, não. Tá bom, obrigado. Não tem problema, não. A gente vai envelhecendo, começa a ouvir menos vocês e mais... mais senhor, né? Mas isso é um absurdo, vocês estão falando como se fosse o fim do mundo. Hoje o divórcio é uma coisa comum. Não vai mudar nada. Como não muda nada? Muda tudo. Muda tudo. Bom, para começar, você não vai poder mais frequentar as nossas casas. As mulheres não vão tolerar. Você se transformará num pária social, Paulo. O quê? Fala de brincadeira, um reprobo. O leitor que não conhece a palavra, ele vai passar batido. Não, passa direto, passa direto. Passa direto. Não é uma palavra também... Não é comum. Simples, né? No finalzinho ele vai falar de novo. Ele vai... Essa crônica é curtinha. Como essa ideia também de dizer pro cara que ele não pode separar da mulher, só o final explica. Só o final explica. Porque você fica imaginando, o cara tá dizendo, não se separa, você vai virar um pária social, que isso? Não pode. E você fica, legal isso, né? Os caras conversando por isso o casamento vale a pena, não abandone sua esposa. Maravilhoso o que você falou. Por isso eu comecei a análise dizendo que, lembra a semana passada? Eu acho que, com certeza, aí é o registro acásico. Registro acásico. E os alunos vão começar, aqueles que assistirem... Não, tem gente agora já olhando no celular. Quem assistir a esses podcasts, repare na regência, assistir a esses. Isso. Não é assistir esses podcasts, a maioria fala assim, a esse. Não quero cometer divagações gramaticais aqui, porque não é o caso. Você não pode. Eu posso. Você pode. Então, esses registros acásicos, a UERJ podem anotar. Olha. A UERJ... Intuição divina. Divina. Essa do divina foi bom. Divina nem tanto aqui. A UERJ cobra alguma coisa sobre título. Cobra. E eu acho que esse aqui é muito concorrido, porque esses falsos, os moralistas, eu ia até falar os falsos, os moralistas, né, está subjacente a ideia daqui dos falsos, e o texto vai explicar o falso moralismo. É mentira, né? É mentira. O tempo inteiro, só que você descobre. Exatamente. Então vamos lá, para fechar aqui. Fora de brincadeira, um reprobo. Puxa, eu nunca pensei que vocês... pense bem, Paulo, dê tempo ao tempo. Deixe para decidir depois, passado o verão. Reflita, Paulo, é uma decisão seríssima. É seríssima, legal. Seríssima. Sério, com dois is. Dois is. Eu acho, e acento agudo. Eu achei isso uma contradição da informalidade, porque a crônica tem essa tônica da informalidade. O tempo todo, quando usa o verbo chegar, ele vai usar cheguei em casa, em várias crônicas. Sim. Não há necessidade de usar uma linguagem, até com aquele bate-papo, aquele primeiro sobre a variação linguística. Não há necessidade de ele elevá-la aqui, elevar o registro de comunicação. Só, não precisava. Mas ele não se permitiu colocar seríssima. É interessante isso. Seríssima. Eu sempre brinco com os alunos. Né? Toda palavra terminada pelo ditongo i, da dobradinha da vogal no superlativo absoluto sintético. Um travesseiro é macio, vai para o superlativo. Travesseiro maciíssimo. Ninguém vai falar travesseiro macíssimo. Eu falo, se vocês quiserem depois de esclarecer, se vocês quiserem continuar falando seríssimo, então daqui para frente sejam coerentes e falem macíssimo. Esse é mais estranho, né? Soa bem mais estranho. Mas por que sou estranho? É o uso, né? A disseminação de uso. Sim, verdade. Seríssimo a gente imagina os primeiros usuários falando seríssimo e os primeiros ouvintes, né? Ouvindo, vamos dizer. Acharam estranho, exatamente. É bom lidar com pessoa inteligente, entende na hora, cara. Você é uma figura entende na hora. Eu queria ter um aluno assim como você, sabia disso, entende na hora. Mas eu sou seu aluno. Não. Eu sou seu aluno, eu aprendo muito com você também. Mas vamos lá, continua. Seríssimo. Pio de santo, ele é um homem pio.
Vai pro absoluto sintético, piíssimo. Piíssimo. Não é píssimo, já o papo é píssimo. Não dá pô. píssimo, não. Píssimo Não é... dá píssimo, né? Eu começo a fazer essas brincadeiras de sala. Você não fala píssimo, você não fala massíssimo, porque você fala seríssimo. Quando você falar seríssimo, lembre. Seríssimo. Seríssimo. Tá aí. Qual é a página que tá isso? Página 43. Não, 42. Maravilha. Maravilha. Então, continuando aqui. Deixe para mais tarde. Está bem, se vocês insistem, na saída os três amigos conversam. Será que ele se convenceu? Aí você vê que está. Aí vem o desfecho. O interesse dele. Está mostrando o interesse dele se convencer. Será que nós conseguimos? Acho que sim, pelo menos vai adiar. E nos solteiros contra casada, aí a gente entende, né, o jogo de interesses. Este ano ainda teremos ele no gol, que o cara é goleiro. Também a ideia dele, pô, largar o gol dos casados logo agora, em cima da hora, quando não dava mais para arranjar substituto. Os casados nunca terão um goleiro como ele. Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio. Vai aguentar a Maria pelo resto da vida. Os caras não gostam da Margarida. Não gostam da Margarida. Mas a gente atura ela, ele atura ela, tem que aturar, mas continua jogando o nosso time. Um pouco anacrônico isso também, porque claro. tinha muito esse negócio, né? A pelada de rua, casado contra solteiro. Hoje não existe mais isso. Não. Se existe é muito pouco, né? Porque fez essa crônica, deve ter 30 anos. Sim, né? muito pouco ocorrência. Vai aguentar a Margarida para a vida. Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve. Me diz uma coisa, como divorciado ele podia jogar no time dos solteiros? Podia. Impensável. Outra coisa, o quê? Não é reprobo, é réprobo. Assim que é infame, réprobo é infame, né? Tem a ver com pares da sociedade. Mas funcionou, não funcionou. Não, pior do que não jogar no time deles é jogar no time adversário, né? Adversário, exatamente. Quer dizer, mas funcionou ou não funcionou? Esse impensável é a mentira que funcionou. Sim. Impensável. Muito interessante. Resolveu. Parece que resolveu o problema aí, né? Futebol mais importante do que a relação amorosa do amigo. Se vai ser feliz com a esposa ou não, não importa. O importante é o futebol. Essas crônicas, elas apresentam um lado recorrente da vida da sociedade, né? A mentira é cínica e desvairada. Alguns desfechos são desvairados aqui, por isso que eu digo que tem a ver com a fábula. Né? Que a gente já falou da outra vez. Tem que ver com a inverossimilhança. Para de dar, se não cair inverossimilhança ou inverossimilhança, pô. Olha lá, fazendo aqui. Ele tá falando. Melhor tirar do ar depois da prova. Não, Fabrício, agora, não pode querido, cortar. Eu acho, inclusive, tem que fazer um corte pra gente colocar só. Paro de dar aula. Não adianta colocar depois da prova. Aí é mole. Depois da prova. Não, aí você vai colocar também. Mas, se cair, eu vou tripudiar. Aí eu tripudio. Eu acho, inclusive, o Ronaldo fez aniversário há pouco. 1º de março, junto com a cidade do Rio de Janeiro. 1º de março, bem pertinho do aniversário do Zico. Tem uma crônica aqui sobre os cariocas, né? Ah, sim, é verdade. Mas vamos lá. E você fez, a garotada fez para você uma festa lá no curso. Maravilhosa. E farão outra. Se cair, verossimilhança, inverossimilhança, anacronismo. Não, farão outra festa depois da UERJ. Tudo bem. Mas nos últimos 10 vestibulares da UERJ, eu posso afirmar. Não fizeram depois. Eu peguei pelo menos entre 40% e 60%, ou mais um pouco, você é bastante modesto. Eu peguei a prova. Nos 3 últimos anos foram integrais. Minhas previsões foram integrais. Só que agora a gente está fazendo aqui um acordo, né? O combinado não é caro nem barato, tem que ser cumprido. Então, assim, já estamos pensando na festa para o professor Ronaldo, pós o ERJ. Muito obrigado. Todo mundo comemorando o ar, nada mais justo. Muito obrigado, gostei dessa ideia. Gostou? Eu vou cobrar. Sim, cobrar. E eu vou participar da festa também, então... Até recebi aqui uma mensagem. Olha aí, de novo, tá vendo? Olha aí. Tudo bem, então vamos lá. Vamos para outra? Então, eu quis falar desse desvairado, alguns finais são desvairados. Eu estou associando o desvario com a inverossimilhança. São desfechos assim, inverossímeis.
Como aquela outra que a gente viu, o cara que tá pra morrer. Beleza, vamos lá. Pra entender o título, eles vão cobrar desfechos inverossímeis, fabulosos, e vai por aí reticências. Vamos com tudo. É isso. A próxima crônica a gente já fez, foi Seu Corpo. Não. Seu Corpo, já foi. Peraí, só um minutinho. Agora tem. Agora vamos lá, né? Essa era a pendência da semana passada. Agora vamos para a crônica. Dizer? O que dizer? O que dizer, Ronaldo? O que eu vou dizer agora? Não, eu já queria começar aqui. Então, deixa eu indicar aqui algumas análises. Interessante que ele já começa lá em cima de 10 coisas para dizer, né? Jamais diga a verdade. Que é para um metrô que só ficará pronto quando Cristo Redentor... Esse do Cristo Redentor, eu entendi o Cristo Redentor maravilha do mundo. Sim. Então, é uma prosopopeia? Isso eu ia falar agora. Parabéns. É uma prosopopeia, uma personificação ou só... Animismo. Ou animismo. Aí. Ânima, alma. Aí. Aquilo que dá alma. Maravilha. Você é um bom aluno. Então, quer dizer, e é isso mesmo. É isso, né? Eles podem cobrar essa questão da prosopopeia, da personificação. Porque eles botaram as mãos na cintura, fábula, sim, né? E ameaçar com intervenção. Agora, engraçado, porque ele diz uma coisa aqui, né? Jamais diga a verdade, que é para um metrô. Quer dizer, um buraco, né? Enorme. Só ficará pronto quando o Cristo Redentor perder a paciência. Não vai ficar pronto. Mas se você disser, não vai ficar pronto. Mas se você... Ele podia usar esse argumento, essa comparação metafórica, porque não devia ser a personificação, é metáfora também, uma metáfora específica. Já falei isso para você algumas vezes. Então, isso aqui convence. Convence, é um buraco pro metrô. Agora, quando vai ficar pronto, eu não sei. Sim. Convence. Mas ninguém acredita. Ele continua lá. Enumerações. Ele não vai acreditar. Então ele vem com uma série de inverossímeis. Ótimo. Isso aí foi um meteorito. Foi um meteorito. Isso é inverossímil. Agora, mas ele tá achando, quer dizer, pro cara não encher o saco, mas o cara não vai acreditar. Então ele começa, né? Há insistentes rumores de guerra com a Argentina e o governo está construindo abrigos antiaéreos para a população. Que buraco! Todas as luzes estão sendo isso aqui eu achei ótimo. Para aumentar a altura dos prédios, gabarito dos prédios, né? Pagarão mais impostos. Quer dizer, olha o desvario. E você vê que é proposital, né? Está bem, mas e o problema dos negros nos Estados Unidos? Tergiversou, né? Isso fala, tem nada a ver com o negro dos Estados Unidos. Fez um desvio assim, nada a ver. Estão procurando o resto de uma antiga civilização que viveu aqui. Eu achei isso aqui ótimo. Os cariocas, gente de ótima disposição, que desapareceu durante o engarrafamento. Muito bom, né, cara? Muito bom. Não deixa de ser uma inverossimilhança, lógico que é, mas tolerável. Né? A gente consegue. Né? E é legal, né? Até agora só recuperaram uma camisa listrada. Camisa listrada de sambista, né? Com o reco-reco na mão, chapéu Panamá. Exatamente, muito legal. Então, já que você foi a tema, pouco se sabe dos cariocas. Nome indígena, que na verdade acho que vem de caralho. Casa do Homem Branco. É a Casa do Homem Branco, né? Indígena. Pouco se sabe dos cariocas. Nome indígena que significa aqui é não deixe para amanhã o que um paulista pode fazer por você. Você hoje. Foram descobertos por marinheiros holandeses que procuravam um caminho mais curto para o bolero. Viviam das formas mais rudimentares, aqui achei também excelente, viviam das formas mais rudimentares de agricultura. Olha aqui, havia uma ambiguidade aí, porque você tem que associar bananeira a formas rudimentares de agricultura. Não vai me causar espécie ou espanto? Sim, e falei um anacronismo plantando aqui. Bananeira... Falei um anacronismo aqui. Olha a sintaxe anacrônica. Falou. Não vai me causar espécie, espanto. Quando eu era jovem, nós falávamos muito essa estrutura. Isso vai me causar espécie. Ou não vai me causar espécie, espanto. Só sabia disso, não. Só não sabia causar espécie. Eu já ouvi falar. O senhor é bem mais novo do que eu, né? Né? Um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Tem 49, você tem 60, não é isso, Arnaldo? Ele é muito bondoso, A gente está insistindo nisso. Todo episódio a gente fala, essas pessoas de repente vão se convencer, pô. Você pode fazer um close aqui? Eu não quero tripudiar. Na verdade, eu não gosto de falar a minha idade, porque quando eu falo a minha idade, eu humilho as pessoas. Pô, não, olha só. Eu vou falar a minha idade.
Pode falar. Câmera, por favor. 71 anos. Não fossem esses cabelos brancos aqui, que apenas denotam a minha elevação espiritual. O pessoal tá pensando assim, Esse cara é meio maluco. mas ele pelo menos tem cabelo, né, Vladimir? A gente tem cabelo. Não, mas já tô começando a rarear. Eu não tenho, Eu tinha muito mas mais ganhei cabelo. o sanduíche no Burger King, por não ter, Já- né? Tem uma compensação. Eu tinha- É dos carecas que elas gostam mais. É verdade. É? Você sabia que isso pra mim ainda é uma intriga? Ainda é uma grande intriga. Por quê? É dos carecas que elas Eu gostam quero um mais? dia eu vou estudar isso. Por que essa frase é dos carecas que elas gostam mais? Porque tem alguma analogia com uma outra reticências. Ih, Ronaldo, Ah, não sei, será? Não sei. É dos carecas. Não sei, eu queria saber porque. Mas vamos lá, continuando. O duplo sentido aí? É porque o duplo sentido dessa Voltando para a ambiguidade- bananeira, Não, vou então. levar- voltando Tem a pra ver com bananeira. isso, porque ele está falando de plantar De a planta- bananeira e o Exatamente. E fazer. plantar a bananeira do cara plantar a bananeira na avenida. Então, plantando a bananeira e atirando verde para colher maduro. Olha aí os semas. Quando eu falo Também, né? semas, Também é. são palavras cujos significados são estão intrinsecamente ligados. Por isso que eu acho que eles podem cobrar uma. Sim. Aqui é uma ambiguidade evidente. Outro dia E correu. não deixa de ser metafórico, atirando Não, verde. não, pra colher não, maduro. claro. Sim. Depois vem. Outro dia correu o boato de que tinha aparecido um carioca no degrau, mas foram investigar e era só um gaúcho de brindes botados chiando muito. Mas as escavações. Esse final é ótimo. Como vamos todos entrar pelo cano, estão instalando um bem grande. Você quer brigar? Também tá. Você quer brigar? né? São as obras do novo. São as obras do novo aeroporto. E não faça mais perguntas. É para o metrô que só ficará quando eu sabia que você não ia acreditar. Quer dizer, isso aqui é interessante. Eu sabia que você não ia acreditar quando ele começou, quando ele falou a verdade. Porque isso aqui é importante. O buraco ali foi para fazer o metrô mesmo, era o metrô. Falou. Então você percebe o quê? Que essa do metrô é pior do que todas essas enumerações que ele fez. Sim, sim. Bom, mas Entendeu? Quer dizer, é o que ele está querendo mostrar, né? Está querendo mostrar. Exatamente. E depois ele fala assim, contrato de risco. Essa Número aqui é 4. É maravilhoso. como se o pai mandasse você procurar minhocas no quintal, e como o quintal é do papai, você ficava com parte das minhocas do papai com outra parte. Lembrou, inclusive, o sistema de parceria no campo, né? Porque você é dono da propriedade, o cara não tem terra, ele produz na sua fazenda e te dá uma parte da produção. A gente chama isso de sistema de parceria. E tem a ver com o que ele fala aí a respeito das minhocas. Um sistema de parceria na criação de minhocas no quintal. Mas você sabia que há um trecho aqui. Você quer continuar ou que eu Não. Posso continuar? Pode, à vontade. Aproveitando aqui, ele vai dizer assim, ó. Dívida externa é como? Que parte da minhoca? Tanto faz 40% da minhoca para você e 60% para mim. Isso deve ter sido a intervenção do filho. Não, você não pode botar só parte da minhoca no prato da sua irmã. Ah, meu querido, isso aqui tem uma ambiguidade. Sim. Sim. Lógico, claro que... Não sei como é que se descobre qual é a cabeça, qual é o rabo da minhoca. E não faz diferença. Sabe, eu fico com os rabos, esquece a minhoca. A dívida externa é como a mamãe pedir dinheiro emprestado para o papai para pagar a loja, depois pedir dinheiro emprestado para a sua avó e sem me dizer nada. Para pagar do papai, depois pedir dinheiro do papai para pagar a sua avó e ainda gastando a minha gasolina no vai e vem. Pode botar só parte das minhocas no prato da mamãe. Agora, sexo é mais ou menos como contrato de risco e dívida externa. Só que é fundamental. Cara, que associação espetacular. Que associação espetacular. Só que é fundamental saber onde fica tudo na minhoca. Vai dormir. Escuta aqui, com que turma você tem andado? Antes ele falou assim, não sei como é que se descobre qual é a cabeça e qual é o rabo da minhoca. Essa daí é uma das melhores para mim. Ela é muito boa. As ironias, né? Ela é muito boa. Eu gosto. Eu achei umas imagens interessantes, né? Muito boa. Ezequias. Quer ir para Ezequias? Mas para mim é melhor que a gente vai fazendo, talvez no último podcast, a verdade. Essa eu não li ainda. Nós vamos ver, eu acho que a mentira a gente vê hoje, eu tenho a impressão que sim. Então você tem a mentira e a verdade, para mim são as duas melhores. Agora, a verdade hoje? Não, já? eu acho que não, a verdade eu não. acho que eu não li a verdade. Não leu. Não, então... Mas não sei se você se lembra
que foi a primeira quando que eu liguei para você. Ah, que você eu me li falou, lembro. Ah, da história sim, de pescador. tem a ver Ali, com peixe, garotada, tem que se preparar, porque ali eu vou dar o tiro no alvo. no alvo. No alvo. Certeiro, né? Certeiríssimo. Deixemos o cosmos de lado agora, então vamos voltar para a Terra. Reforçando o combinado, Sim, o combinado. que é a festa, né? É a festa. É a festa. E não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Pode se tornar mentira, mas não é, né? Não, Por não enquanto não é. Por enquanto. Agora a próxima. Agora, essa próxima de Ezequias, eu queria começar, Ronaldo. Eu cheguei a falar com você já dessa análise, que ele diz, de um lado, Cardoso, na juventude conhecido como Dozão, depois Dozo, finalmente, quando a vida, a bebida e as mulheres erradas o tinham reduzido à metade, Dozinho. Dozão, Doze, Dozinho ou uma gradação? Dá a impressão de gradação. Dá a impressão de gradação. Que ele faz... Ele vai de dozão, né? Dá essa impressão? Pode ser. A UERJ não. Mas acho difícil. Eu sou até muito desconfiado da gradação. Você fez uma referência à gradação na semana passada. Gradação pode, né? Pode, cai, né? Isso. Muitos autores, muitos técnicos, muitos críticos literários põem a gradação como uma figura de construção, porque uma figura assim não deixa de ser uma figura sintática. Sim. Porque ela é, no mínimo, né, com dois elementos. Para ocorrer a enumeração, Sim. a gradação, eu sempre faço questão de mostrar essa diferença para os alunos. Para ocorrer a enumeração ou a gradação, você tem que ter no mínimo dois elementos. Como você tem, é uma sequência. Agora, você pode ter 3, 4 elementos numa gradação, mas nem toda enumeração é uma gradação. Eu não consigo ver isso como uma gradação. Não, porque gradação é um recurso estilístico. Entendi. Né? Eu não consigo. Porque você pode ter uma gradação, não. Sim, independentemente disso aqui. Não, mas ela é pode ser ascendente e descendente, não tem isso? Tem, eu até comentei semana passada. Quando a gradação é ascendente, nós chamamos de clímax. Uma espécie de gradação climática. Sim. Quando a gradação é descendente, nós chamamos de gradação anticlimática, ou seja, o anticlímax, que vai do mais denso para o menos denso, ou do mais intenso para o menos intenso. Melhorando e piorando. Melhorando e piorando. Obrigado pelo didatismo. É isso. Mas não deixa. Você pode, dependendo do enunciado da questão, você pode cobrar isso como uma degradação. Falar nisso, olha só, lembrei-se porque tem umas coisas realmente inusitadas e que fogem do lugar comum. Mas você não seria bom falar, se me perdoe, Sim. O que seria exéquias? Porque muitos não sabem o que são exéquias, né? Que são funerais, são cerimônias que homenageiam o falecido, o morto. Que é isso. O que ele fala de mais importante, a história que ele conta, Sim. né? Ele fala Então, são os funerais, né? Exéquias, é bem legal isso também. Funeral. Mas fala o que você ia dizer. Não, eu ia dizer que eu achei interessante que ele fala, do outro lado, Rodopião Farias Melo Nogueira Neto. Deixa eu me ver. Nenhum apelido. Mas em vez de falar o apelido, ele veio com algo inusitado. Ele dá o nome do cara e diz, não, esse não tem apelido. Até porque ele tem 280 nomes, é quase uma Princesa Isabel, não é? Rodopião Farias Melo Nogueira Neto. Nenhum apelido. Não precisava. Não precisa. Aí depois eu anotei aqui, ó, grande e chato, ponto. Grande e gordo. Grande, chato, grande e gordo. Diferente. Ele é o grande e chato. É um advérbio. O quê? De intensidade, o grande aí, o grande chato. Na verdade, o grande aqui que está fazendo o papel de adjetivo, né? Adjetivo do chato. Isso. O outro ele diz, ele é grande e gordo. Não, uma é referência ao chato. Sim, e o outro diz que é ele grande. Exatamente. E não sei se eu vi aqui com uma grande antítese, né? Você tem uma antítese, uma desigualdade social muito grande de cara, você começa a ler... ao longo da crônica. Não é né? isso que você vê? Sim, mas ele tá dizendo, aí no início ele já fala. No início ele já fala, exatamente. O outro ainda coloca rodopião. Rodopião. Dozinho e termina com mão para mostrar esse contraste. Exatamente. Então ele vai dizer, né? Tanto Dozinho quanto Rodopião tinham morrido por vaidade. Acho isso aqui ótimo. Dozinho, apesar de magro, esquálido, como descrevia carinhosamente Dona Judite, professor da sua única mulher legítima, se convenceram de que estava ficando barrigudo e deram para usar um espartilho. Para não fazer má figura. Isso aí, má figura. Má figura. Má figura. Eu procurei no dicionário. Fazer ou dizer algo
que origine uma má imagem de quem o disse ou fez. Sim, legal, né? Fazer ou dizer algo que origine uma má imagem de quem o disse ou Ótimo, fez. excelente. Para não fazer má figura no Dança Brasil, onde passava as noites. As mulheres do Dança Brasil, só brincadeira, diziam sempre: você está engordando, Dozinho, olha essa barriga. E Dozinho apertava mais do espartilho. Saltando aqui, Rodopião tinha ido dos Estados Unidos fazendo um implante de cabelo. E na volta, houve complicações, uma infecção. Isso é que é importantíssimo. E suspeita-se. Você reparou uma coisa interessante, que ele coloca, atenção pessoal aí, ele coloca entre travessões aqui. Tá vendo aqui? Sim, Uma infecção e suspeita-se. Né? Não gosto de falar hífen não, mas tudo bem. Por que ele separa isso? Ele podia ter feito já uma infecção e suspeita-se uma certa... Ele podia ter ido direto, não havia necessidade. É como se ele pusesse entre vírgulas. Eu marquei isso aqui também. Marcou isso? Marquei. Eu estou vendo isso aqui. Está colocando em xeque a informação. Será que é uma informação, será que é uma informação verdadeira? Sim. Pode não ser verdadeira essa informação. Então coloque em xeque essa informação aqui. E suspeita-se que a informação. Uma certa demora de sua mulher em procurar ajuda médica. Especulação, isso é conjectura. Sim. Ele não está deixando claro o que acontece, não está afirmando. Exatamente. Deixa eu fazer uma observação em relação à parte anterior, é interessante, que ele diz assim: não recuperou mais os sentidos. Claro que não morreu só disso. Bebia demais, se metia em brigas, arriscava a ver. Aquele negócio, o cara morreu, né? E você fica procurando, mas morreu por quê? Era gordo. Sim. Morreu por quê? Porque não fazia exercício. Morreu, mas ele é um descuidado. Morreu, mas ele viajava numa velocidade no automóvel de 200 km por hora. Quer dizer, você fica arrumando uma desculpa para dizer assim, não vai acontecer comigo, porque eu não me descuido como ele. Exatamente. Né? Eu vou ficar tranquilo, sabe? Aquela negação. Ele se descuidou, ele é o culpado. Dá um conforto, né? E que conforto, né? Ou então vai adiante. E depois... Aí vem, eu vejo agora um trecho lá, para mim é uma mentira com o viés da manipulação de massas, né? Sabe a Lei Cardoso? Ele vai começar a fazer com que as pessoas se interessem pelo Dozinho. Sabe a Lei Cardoso? Sabe a Lei Cardoso? O Magarra, né? O Magarra vai começar, ele fica chateado quando vê a capela do outro, vazia, né? Do amigo dele, E o personagem, mentira, aí vem a mentira. Aí começa um rol de mentiras aqui, como se ele é dizendo que ele é ex-senador. Jogador do Fluminense. Depois a gente chega a coroa de flores do Fluminense. Alguém lá nas Laranjeiras ficou sabendo, o jogador do Fluminense morreu. Nunca jogou, mas manda um presente. E a TV foi filmar o enterro do Dozinho. E não fantástico. E no final o enterro dele está mais cheio, o velório dele está mais cheio do que o outro. Exatamente. Né? Muito legal isso daqui. Muito boa essa. Muito boa. É isso, eu acho que eu não achei aqui muitas figuras aqui, não há nada de especial nessa daqui. Mas é ótimo, a ideia é bem legal, né? Como eu disse, embora eu tenha dito nas aulas aí, eu ouvi falar assim, no podcast anterior, de que essas coisas são todas inteligíveis, mas eu não deixei muito claro isso. Quando eu digo que são inteligíveis, assim, de fácil entendimento, eu vou dizer que isso é relativo. Elas são de fácil entendimento pelo humor, pela comicidade que provocam, porque são prazerosas. Sim. São, como eu falei, são crônicas que para o leitor se divertir. Você vai se divertir, mas você vai ter que voltar em alguns momentos, porque alguns momentos não ficam tão claros assim. Por isso nós estamos aqui. É o que a gente estava falando, tem outras crônicas com estilo bem diferente, que não são tão divertidas, tem outras funções, vamos dizer assim, né? A gente aprecia de outras formas. As crônicas do Sabino, por exemplo, tem a crônica do bolo, do aniversário, o garoto está com a família mais pobre, eles estão comemorando o aniversário, eu não vou lembrar o nome, do Fernando Sabino, maravilhosa, mas é emocionante, é diferente. É bem diferente. Tem outras que são mais jornalísticas. Aquela, eu vou ter que falar de novo, né? Mas aquela
do dinamarquês. Naquela. Aquele é emocionante. É até engraçado, de certa forma, em alguns momentos, mas não é o objetivo dela, né? Não, nem sempre toda crônica. Segundo verso da canção, de novo, Ronaldo, você vai se emocionar, então estou repetindo. Segundo verso. Se houver tempo no último podcast. A gente faz a leitura aqui. Para ver. As lágrimas escorrendo. Você vai chorar copiosamente. Gostei daí. Isso foi boa. Olha mais uma hipérbole aí. Mas é isso, um estilo diferente, né? Já vê o Rubem Braga, já é um outro estilo. Eu estava lendo outro dia uma crônica, não me lembro do título, da Clarice Lispector, bem diferente. Nem sempre o esteio de uma crônica é humor, nem sempre. Sim. Nem sempre. Né? E não é melhor nem pior por isso. Sim, claro. Mas é claro... Mas eu acho assim, para o leitor que vai fazer o vestibular, essas crônicas funcionam mais. Eu preciso dizer, todos têm que ler, porque são muito... Aí eu assino embaixo o que você falou, é isso mesmo. Para o vestibulando... Bem escolhido. Bem escolhido, são ótimos. Índios. Essa aqui é muito boa, né? Era uma reunião de amigos, todos já no lado mais preguiçoso dos 40 anos. Aí eu me reconhecia. Eu também. Quando eu tinha 40, eu me sentia. É isso. Quando eu tinha 40, eu fiz essa ressalva. Mas uma coisa sobre o título, tá? Isso eu chamo de título mnemônico. Por que título mnemônico? Mnemônico, memória. Também uma referência, nos remete ao passado. Porque eu comecei a ler essa crônica, estou lendo, falei, mas por que o título Índios? Porque na maioria das crônicas você já começa a entender o título. E eu já falei, o Ed vai cobrar a questão do título. Só mais à frente que eu fui entender. Aí me lembrei de uma questão da verossimilhança que eu assistia, é uma coisa fantástica. Eu lembro que eu ia tempo da Praça Sans Penha, que era a maior praça de cinema do Rio de Janeiro. Sim, Carioca. Carioca, o América, o Mascote, o Metro Tijuca, que é o maior cinema do Rio de Janeiro. Mascote aí, Ronaldo, não. Outro século. Não é outro, você começou. Esse eu não começou. Esse eu não tô lembrando. Não, francamente. Não, né? O América e o Carioca. Isso é mais ironia, né? Isso é mais ironia. Assisti Retorno de Jedi na Mascote, hoje é o Shopping 45. É o Mascote. O Metro Tijuca é onde é CIA. E eu nunca mais esqueço, eu gostava muito dos filmes de Bang Bang. E eu ia assistir, quero me lembrar do nome do ator que era famoso. Que John Wayne. Não que eu tenha assistido os filmes dele, não. Olha, gente, ele se traiu, cara. Ele se traiu. Tinha um cinema no Engenho Novo. Alice, se eu não me engano. Tinha um cinema no Grajaú. Hoje é uma igreja universal, eu acho. Eu acho que os dois, porque tem muitos cinemas viraram igrejas, né? Foi ali os cinemas foram para os shoppings. Foi nesse cinema no Engenho Novo que eu tentei assistir lá O Exorcista, naquela época. Não consegui ficar até a metade do filme, fui embora de medo. De medo? De medo. Mas à noite ou durante o dia? Durante o dia fiquei com medo. Porque à noite você não consegue nem entrar em casa. De jeito nenhum. Depende. Se você não estiver sozinho, tem que ter com os pais. Você vai correr para eles. Exatamente. Mas, voltando aqui, eu nunca mais vi John Wayne fazer aqueles filmes de Bang Bang, o Mocinho Bandido, os Apaches. Que ele vai citar aqui algumas especificidades, né, dos índios. Eu achei isso aqui ótimo. E eu saí, olha a força da verossimilhança. Isso é verdade que eu estou falando, né? Ou não? É verdade ou não? Nossos ouvintes decidirem. Eu saía do cinema, eu não vou me levantar aqui, mas sabe, com o peito estufado, com as duas mãos aqui, à direita e à esquerda, como se eu tivesse os coldres e não coldres. Coldres? Como se eu tivesse os coldres aqui, um cinturão, e já saí olhando para os rapazes, para as pessoas. John Wayne, como John Wayne. Influenciado, imantado ainda pela verossimilhança. Eu saindo do cinema do filme como se eu fosse o John Wayne, um cara... um bom pistoleiro, mocinha. O Shane, né? Brooks também amam, também, não tem isso? Brooks também amo isso. E aí eu ficava... Aí depois de alguns minutos... E que é isso, pai? Passava. Quando você sonha, às vezes você acorda ainda sob o efeito do sonho, ainda fica alguns segundos... Acreditando. Que é real, às vezes é isso. É a verossimilhança. Aliás, numa das aulas aqui, eu estou deixando... Aulas aí, perdão.
num dos podcasts, vou deixar talvez para o último, pode ser que semana que vem, o último, eu quero falar dessa diferença entre, porque tem tudo a ver com o que eu falei aqui, da afeição das fábulas. Eu quero falar sobre a diferença entre verossimilhança interna e verossimilhança externa. Se aparecer no edital, estou na expectativa do lançamento do edital da UERJ. No ano passado eles puseram, mas não cobraram. Mas esse ano, se eles puserem de novo a verossimilhança interna e externa, vai ser muito difícil essa banca se esquivar de não cobrar essa diferença. Então o desafio. Bom, desafio. Esse desafio que... Gostaria que o senhor... Senhor? Pode ser? Não, pode me chamar de senhor. Não, pode me chamar de senhor. Elaborasse uma questão para colocar no nosso projeto ERJ. Falando disso. Para colocar no nosso projeto ERJ. Falei, não é como falar, não. Você percebeu que eu estou fazendo uma propaganda, né? Estou vendo. Eu gostei da propaganda. Os nossos simulados são fantásticos. Sim. Você faz as questões, né, Ronaldo? No diapasão da UERJ, eu desafio. É isso, tem que ser, né? Qualquer. Tem que ser. Sim, tem que ser. Eu botar a questão, caiu ano passado. Não dá. Então eu vou fazer isso. Uma questão sobre. Mas vamos lá, então. Eu coloquei assim lá embaixo. Vamos pular um pouquinho para aquela parte lá. Todos suspiraram. Mas só um minutinho, desculpa. Por favor, voltando então. O que eu gostei muito dessa crônica é uma dialética, um jogo dialético entre o real e o fictício, o verossímil e o inverossímil. A gente vai ver por quê. Vamos lá, continua. Todos suspiraram outra vez. Pessoal, achou aí? Pessoal de casa? Eu tô tentando Ninguém mais rolava pela escada. Sim, achei. Achou? Uhum. Ninguém mais rolava pela escada nos filmes. Aliás, as escadas agora que eram roladas. Eu achei isso maravilhoso. Esse malabarismo da inversão. Não é? Ele faz esse malabarismo, esse jogo. Rolar pela escada. Uhum. A escada é rolante. Sim. Uma inversão aí. Sim. Não é? Achei excelente isso aqui. Depois, eu notei muita coisa dessa. O que eu achei ótimo, porque eles vão se lembrando, né? Uma onomatopeia aí. Eles vão se lembrando de coisas do passado e, de repente, ele vai dizer assim, vamos voltar só ao início para a gente situar bem o nosso aluno aqui, ou os ouvintes. Os outros, logo voltando ao início, outros suspiraram, era verdade, não faziam mais filmes de pirata, mas uma prova de que a vida em geral perdera muito com a passagem dos anos. E filme com escadaria, eles começam a lembrar, olha a mnemônica aí. Desta vez não houve consenso. Como? Filme com escadaria? Lembra como as pessoas caíam na escada antigamente? Volta e meia rolava alguém pela escada e morria. Ou então, se era mulher, perdia o filho. Exatamente, é assim que acontecia. De novela, né? De novela. Aquelas repetições, né? Aí, mais na frente ele vai dizer, um deles, só para provar a inveja retroativa do grupo, revelou que certa vez vira um filme de pirata com escadaria. Se passava em Maracaibo, rolava alguém pela escada, uma mulher e perdia o filho. Não, mas tinha que fazer o parto às pressas. Alguém pedia água quente, muita água quente. Eu nunca entendi por que precisava de tanta água quente para os partos. E vai embora. Aí, de repente, ele vai dizer assim, só então deram conta de que, aí é o narrador, né? Só então deram conta de que o garçom desaparecera. Não havia mais ninguém no bar, estavam no bar, sentado à mesa. Embriagados, provavelmente. Bêbados, né? Muito bêbados. Já. Né? Eu imaginei isso, ele não fala, mas esse cara estava no bar. Aí no bar o garçom desaparece. E eles começam a achar que estão cercados por tribos indígenas. Sabe o que vai? Isso ficam discutindo qual é a tribo. Mas por que essas tribos indígenas? Por causa dos filmes do passado. Sim, a mnemônica, por isso eu disse. O título eu fui entender a partir daqui. Que é a partir daqui que a gente entende o título. Ele vai dizer assim, não havia mais ninguém no bar. Onde será que... Aí ele faz... Que foi? Ouça. Eu não estou ouvindo nada. Mas era para eles, não ouviram nada. Ouviram nada. Exatamente, está quieto demais. Todos se entreolharam. Seria o que eles estavam pensando? Demorou alguns minutos até um deles conseguir dizer a palavra índios. Só podia ser, estamos cercados. Aí o que você falou agora, pô, alguém devia dar uma espiada lá fora para ver condição. Eu estou desarmado. Cara, esse finalzinho, eu não vou ler tudo aqui. Eu tenho um canivete. Então... Aí ele vai citar uma série de tribos e de índios indígenas que vão aparecer. E depois... Mescaleiros. Comanches, Cheyenne, vai por aí fora. E no final ele vai dizer sobre
Ele vai dos Apaches. Apaches. Por conta do assovio. Do assovio, o Apache. Agora é espetacular, meus queridos. Meu querido amigo, é espetacular aqui, ó. Os mescaleiros imitam, lá no finalzinho, os mescaleiros imitam a coruja. Os Apaches assoviam, ou assobiam, né? Ainda bem, por quê? Os Apaches nunca atacam durante a noite. Temos até o amanhecer. Olhem esse desfecho. Eu sei o que eu estou falando o tempo inteiro, eu sei o que eu estou reiterando. Felizmente reapareceu o garçom e eles puderam pedir mais uma rodada. O garçom simboliza a realidade. Eles voltam para a realidade. Quando percebe é o garçom. Recebe a chegada do garçom. Eles estavam no devaneio mnemônico, no devaneio do tempo dele dos 40. Eles tinham 40 anos em Tem média. mais uma até que o garçom desapareça novamente. Ébrios. Ébrios, compreende? Entendeu essa jogada do final? Né? Ou seja, Legal, o garçom, legal. quer dizer, o garçom reaparecendo, eles pediram uma rodada, quer dizer, o garçom simbolizando a realidade. Eles voltaram à realidade. Depois eles vão devanear novamente. Sim. O devaneio saudosista, vamos dizer assim. O devaneio saudosista. Que é o que acontece no bar, né? O que acontece. Quantas vezes nós dois, sem chamá-lo de... Você já chegou aos 49? Quantas vezes eu estou revelando, quantas vezes nós Você tá dois... dizendo que eu bebo? Não, relembrando coisas Não do é isso, passado. não é? Você não bebe. Não, você não é. Eu não bebo mesmo, mas. Não, você bebe. Eu só bebo quando eu preciso da ajuda de Dionisos ou Baco. Não entendeu? Eu vou continuar. Por favor. Quando eu sinto que eu vou poder me embriagar, eu digo para as pessoas que estão comigo, vocês nunca me verão cometendo vexames. O máximo que vai acontecer é eu encostar a minha mão nos ombros de Dionisos. Estou sustentado. Tem um limite para mim. Estou sustentado. Palmas. Essa é boa, né? Baco Dioniso, a mesma coisa. Mas é isso. E quantas vezes nós conversamos, estava dizendo isso, nós conversamos, eu e o professor Vladimir, as minhas reverências, agora tenho vontade de fazer as reverências para ele. O seu assecla. Não, eu que sou seu assecla. Você é meu corifeu. Não, você que é o meu corifeu, manda-chuva. Tá o Fabrício rindo ali. Resta saber se esses elogios são verdadeiros. Não. Eu sabia que ele ia fazer isso. Não entremos no contexto das crônicas de Veríssimo. Garanto que são verdadeiros. Tanto da sua parte quanto da minha. O pessoal vai decidir se é verdade ou não. Exatamente. Mas vamos lá. Olha o nome da próxima. A próxima é A Mentira. Para mim, uma das melhores. Engraçado que as duas de que eu mais gostei. A verdade, então, para mim, é hors concurso. A verdade é espetacular. A página 123, até guardei a página. Página 123, a verdade, que é um espetáculo. E aí eu vou dar umas dicas maravilhosas. Tem que dar uma atenção especial. Vai levar. Eu vou logo dizer, vai demandar uns 10 a 15 minutos. Essa crônica aqui é bem legal. Agora que eu tô lembrando aqui. Essa crônica aqui, a mentira. A mentira, você tomar. E é uma mentira da outra, né? Um emaranhado de mentiras. E tomar muito cuidado, porque às vezes uma mentira que parece inócua, inofensiva, pode tomar até numa coisa trágica. É um grau de. Para garantir que a anterior seja. Exatamente. Quer dizer, é um grau de consequência que uma mentira pode provocar. Sim. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Eu não sei se você reparou uma coisa, em algumas crônicas, mesmo com o humor está realmente passando a mensagem da seriedade. Isso é uma coisa, isso aqui é uma crônica séria, para refletir, para reflexão. Ou seja, cara, não começa a mentir. Isso pode demandar uma situação muito mais grave mais à frente. É o que aconteceu com esse casal. É um ensinamento, aqui. Né? É um ensinamento, é uma muito grave. Olha aí. Se esse casal tivesse, se eu não me engano, a Maria e o... Tem o João. E o João, o Pedro e a Luísa são os amigos do casal amigo. Quer dizer, se eles tivessem falado a verdade, porque embora vocês vão ler, já leram, estão lendo à medida que estão ouvindo aqui o podcast, mas o João chegou cansado, ele não queria essa fala, por favor. Não, deixa eu fazer uma parte. Vou até pôr os óculos aqui. A gente procura interpretar, a nossa interpretação nem sempre é a mesma do autor. A gente fala muito disso, né, Ronaldo? Aquela história de você colocar no vestibular os autores que já se foram.
Sim. Porque aí não corre o risco de acontecer como do Caetano há pouco tempo. Ei, Caetano, o que você acha aqui? E para mim, todas as respostas estão certas. Sim, foi. O texto é dele e ele diz, para mim, todas elas fazem sentido. Agora, interpretação minha. Essa história de mentir, depois de ter que se corrigir e mentir novamente, é uma coisa que muita gente faz. Porque os amigos foram insistentes aqui. E é comum. E eles foram honestos, foram verdadeiros, estavam realmente preocupados. E muita gente mente dessa forma. Tanto é que, assim, como você falou, de repente é um ensinamento, porque... Sim, para mim tem uma moral. Essa crônica, ela tem uma seriedade que está embutida no humor. Ela tem uma seriedade. Provocar essa reflexão por parte das pessoas. Tem muitas pessoas que fazem isso. Fazem. É comum. É comum. E o nome dos personagens? João e Maria. Cara, agora eu tenho que aplaudir. Não é? O que tem que aplaudir agora é João e Maria. Isso, parabéns. Essa análise eu fiz agora aqui. Estou me inspirando lá. Muito legal. No seu conhecimento. Muito legal. É isso. Pedro e Luísa já não são tão... Não, Pedro e Luísa não são tão comuns. Né? Então é isso. Pode ser que ele não tenha pensado nisso, mas de qualquer forma, né, vale a análise. Agora, juro por Deus, tem um detalhe aqui, um detalhe técnico. Se a UERJ, que há muito tempo não, foi em 2019 a última vez que a UERJ pôs no conteúdo programático os tipos de discurso, direto, indireto, livre. Direto livre. Até peguei a questão, lembra? Peguei a questão em cheio. Se eles puserem novamente este ano, e voltarem com os tipos de discurso, o que não faltam nessas crônicas, eu não falei, essa aqui eu não posso deixar de falar. O que não falta é o discurso indireto livre. É porque é o discurso que não é marcado formalmente por aspas, por travessões. Sim. São as marcas do discurso direto. Não é marcado pela conjunção. Eu não vou dar aula aqui. É livre. Não há marcação. Por isso que eu ensino para o meu aluno, porque o nome discurso indireto, não é discurso direto, não. Discurso indireto livre. Porque não tem marca de discurso direto, nem de... Qual é a marca do direto? Travessões e aspas. Sim. Qual é a marca do indireto? É a conjunção integrante, o que com o verbo que vem antes, um verbo que aparece na oração principal, que tem a ver com a ideia de dizer, falar e assim por diante. Então, é quando você não sabe se a fala é o discurso indireto livre, que é muito estilizado, eu acho muito bonito, é quando você não sabe se a fala é do personagem ou é do narrador. Ah, legal. E fica claro isso. E cuidado, na semana que vem eu vou falar sobre o narrador personagem, o narrador observador, porque acho que isso cai. Olha esse trecho aqui. Aqui é lá pela 1, 2, 3, lá pela 12ª linha, lá no finalzinho da primeira parte, que ele vai dizer assim: Luísa disse que era uma pena, que tinha preparado um banquete, que era uma beleza, mas que tudo bem. Ponto. Importante é a saúde, é bom não facilitar. Se a fala do narrador é do personagem, da Luísa. Luísa disse, é isso aí, porque ele coloca lá em cima, Luísa disse, você não sabe. E depois você não sabe. Mas ele faz o ponto final. Sim. Importante é a saúde, é bom não facilitar. Pode ser o narrador. Pode ser o narrador. Interessante esse discurso. Em seguida, olha só, coincidência, a gente estava falando mais cedo aí de uma inversão, porque ele coloca aí 3 linhas depois do quarto, João disse que ainda não dormira, deu um gemido. Sim. João, ele poderia ter começado. João, do quarto, disse que ainda... Sim. Ele começa com o do quarto. A gente estava até falando de hipérbato mais cedo. Como é que seria um exemplo? Hipérbato pode é inversão. Não cai. Ah, não cai. Hipérbato não cai. Enem pode. Pode, mas o Enem também não cobra muito figuras de linguagem. Mas dá um exemplo pra gente. O hipérbato, né? Um exemplo simples. Você tem que falar o hipérbato, como é uma inversão sintática. Inversão sintática é uma terminologia do professor de língua portuguesa. Hipérbato é uma terminologia que o professor de literatura usa, mas que no fundo são a mesma coisa. Quer dizer, o hipérbato se fala da inversão sintática. É óbvio. Se não houver inversão sintática, não vai ter hipérbato. Sim. Então você tem, por exemplo, a ordem direta do português do período simples. O que é o período simples? Uma oração que só tem um verbo. Sujeito, verbo e complemento. O rapaz comprou o carro. Isso é a ordem direta.
Eu sempre digo para os alunos, observe as pessoas falando. Eu, por exemplo, como professor de língua portuguesa, eu observo muito o desempenho verbal das pessoas. E é impressionante como a maioria das pessoas usam um discurso direto. Sujeito, verbo, complemento. O rapaz comprou o carro. Mas eu posso fazer qualquer processo de arranjo, de permutação. Eu posso inverter esses termos. Em vez de o rapaz comprou o carro, fazer o carro comprou. Acabou. Né? Eu posso inverter, fazer qualquer processo de arranjo. Combinação, eu sempre falo arranjo, combinação, permutação. E inverto os termos das orações. Né? Bom, para diferenciar um pouquinho, né? Porque o rapaz comprou o carro, o rapaz fez isso, fez aquilo. Os escritores gostam muito das inversões, porque não é o lugar comum. A ordem direta é uma espécie de clichê estrutural. É o clichê sintático, é o clichê, né, estrutural. A inversão, mas também tem a inversão sintática do período composto. E você tem uma principal, depois as subordinadas. Eu disse que ele é excelente entrevistador. Eu me referi a você. Eu disse que ele é um excelente entrevistador. Que ele é um excelente entrevistador, eu disse. Eu inverti, eu botei a oração subordinada primeiro. Então os autores usam muitos hipérbatos. E aí, o hino nacional mesmo, logo a primeira estrofe. Eu sempre digo, não entender um trecho, o primeiro recurso que tem para dizer, não entender um trecho que está lendo, coloca na ordem direta, provavelmente é uma tremenda inversão. Se você coloca na... Porque o problema é quando aparecem palavras que a gente não conhece, isso é fácil, recorra ao dicionário e você resolve. Sim, não, mas isso é mais difícil. Muito mais difícil. Então, mas é tão difícil, algumas, nesse caso, especialmente... É difícil de forma que você olha e nem sabe como fazer. Você não pensar bastante, porque é um trecho grande, as inversões fogem muito do coloquial, né? Do que a gente fala no dia a dia. Se você colocar na ordem direta, vai dar isso aqui. Eu vou fazer já com a decodificação vocabular. As margens, olha como é que vai ficar bastante claro. As margens calmas do rio Ipiranga ouviram um grito forte de um povo heróico. Que ele quis dizer. E você tem ali, você tem três figuras, você tem aí o hipérbole, você tem a personificação, porque as margens plateias que ouviram são testemunhas perenes daquele acontecimento, ouviram um grito forte, que o brado retumbante é grito forte. Você imaginou como é que ele escolheu bem as palavras? Brado retumbante. É diferente do que... Para um hino, é interessante, né? Para um hino é interessante. E depois ele vai fazer o quê? O brado retumbante, o grito forte de um povo heróico. E você tem elipse aí. Porque nem rio não sei se você conhece o Riacho Ipiranga. Poderia ser, ouviram as margens. Seria legítimo do mesmo jeito, porque você teria ali um sujeito indeterminado no primeiro caso, você não sabe as pessoas que ouviram, mas você sabe que o fato aconteceu. Quer dizer, ouviram as margens, podia ser assim, mas não foi assim que o Osório Duque Estrada escreveu. Ele escreveu sem um acento grave. Um acento mudando tudo. Muda significativamente. Assim como a pontuação, né? Eu lembro de um professor de português na minha 7ª série, hoje é 6º ano, isso em 1987, ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E ele dizendo assim, o cara morreu e ele deixava para assinar os documentos, pontuar os documentos depois. Ele fazia o texto e deixava para pontuar depois. E ele fez o testamento. E morreu antes da pontuação. Que isso. E aí o advogado olha lá e vê o texto. Dou herança à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais... Dou herança à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais pagarei a conta do alfaiate, nada aos pobres. Dou herança à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais pagarei a conta do alfaiate, nada aos pobres. Aí a irmã falou, dou a herança à minha irmã. A irmã foi pedir a herança, dou a herança à minha irmã. Exclamação. Não a meu sobrinho. Caramba. Jamais pagarei a conta do alfaiate, nada aos pobres. E o sobrinho, dou a herança à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais pagarei a conta do alfaiate, nada aos pobres. Dou a herança à minha irmã? Não, ao meu sobrinho? Jamais pagarei a conta do alfaiate, nada aos pobres. Espetacular. Dou herança à minha irmã? Não, ao meu sobrinho? Jamais pagarei a conta do alfaiate, nada aos pobres. Que espetáculo. Legal, demais. Olha o poder, Fabrício, o poder de memorização dele, né? Pô, mas isso espetáculo. Aí... Quem deu aula agora foi você. Grande professor Orlando. Eu já disse para o professor Vladimir que se ele fosse professor de português, eu teria um grande rival, pô. Seria maravilhoso, espetacular, melhor do que eu, com certeza. Próxima, eu acho que até a última de hoje, né? Falamos sobre a mentira agora, o jargão já fizemos.
Vem o Dia da Amante, mas que nós já justificamos porque não vamos fazer. E vem aqui o Sítio do Ferreirinha, que é muito interessante, é uma crônica pequenininha, agradável, é sobre uma temática bastante comum, que é a temática da dieta, mas encerra uma moral. Tem uma seriedade também aqui por trás disso. Eu sempre digo, algumas crônicas têm esse jogo, é uma espécie de jogo aqui, né? Que a dieta é apresentada como uma espécie de jogo, pois tem-se de aprender a controlar os instintos, é isso. Essa crônica é espetacular, eu posso ler essa crônica? Por favor. Deixa eu só fazer uma observação. No início ele diz, por que inglês? Porque a direção é no lado direito. Esse porquê seria o... Conjunção explicativa ou causal. Não, porque isso. Tanto faz, explicação ou causa. Porque a direção lá direito, você abre a porta e já está na calçada. Isso é o cúmulo do sedentarismo. Eu não posso falar muito de sedentarismo porque Sim, é isso aí. Você já viu, né? Você abre a porta. Se bobear, eu abro a porta, já saio na calçada. É muito mais cômodo para ter do lado direito. E essa aqui é interessante porque eu vejo a dieta que apresenta com esse jogo, né? Para a gente aprender a controlar os instintos, trabalhar o psicológico e não se deixar cair em tentação. Cara, sabe qual é o maior elemento de associação para tentação aqui neste texto? O pessoal de casa tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Lá na primeira parte, assim, cortara completamente os doces. Ele já tinha cortado os doces. Logo ele que certa vez provocaram um enorme vexame. Estava caminhando na praça com a mulher. Isso aqui é ótimo, você vai entender já já. Sobre protestos? Sobre protestos. Quando de repente se inclinara para afagar a cabeça de um garoto. A mulher estranhou, ele não é tão carinhoso assim com as crianças. A mulher até estranhara. A mulher até estranhara, ele gostava de crianças. Mas não era dado aquelas demonstrações. Ele então se endireita e a puxá-la pelo braço, forçando a apressar o passo. Vamos. Ela falou assim, que pressa é essa? Eu roubei o pirulito. Vamos embora. E você sabe que o médico que vai dizer... E aí a mulher queria saber como o médico conseguiu fazer ele ter essa vamos dizer, essa tenacidade toda para querer fazer a dieta. Por que isso? Mas era tarde, o garoto já dela. Sabe porque o pirulito é o símbolo. Você vai entender. Sim. Por quê? Não vamos cair na tentação. Então vamos lá. Tentação de comer. Pô, pelo amor de Deus, eu estou fazendo dieta, por que eu vou ter que comer esse doce? Eu tenho que fazer, né? Eu tenho que controlar isso. Agora fazia abdominais no meio da sala. Voltava e meio se olhava no espelho, alisava a barriga e perguntava, diminuiu, hein? Não diminuiu? Realmente a barriga diminuíra. A mulher ficou tão intrigada que foi procurar o novo médico dele, sem ele saber. Precisava conhecer o responsável por aquele milagre. Porque no milagre, né? O médico disse que não havia milagre nenhum. Quando ela perguntou como ele conseguira que o marido se dedicasse tanto a perder peso, o que nenhum outro conseguira, o médico sorriu e disse, com o Sítio do Ferreirinha. A gente começa a entender o título. A ideia é bem legal. Mas espera aí, só finalizando aqui. Contou que durante a primeira consulta com o novo cliente, perguntava, olha que coisa fantástica, perguntava como quem não quer nada se o cliente conhecia o Ferreirinha. Não? Pois o Ferreirinha tinha um sítio. E todos os fins de semana o Ferreirinha reunia no sítio um grupo de amigos e algumas mulheres. O Ferreirinha conhecia muitas mulheres, modelos, misses. Só faltou lhe colocar aqui mulheres espetaculares, grandes mulheres e outras. E todo fim de semana tinha o que o Ferreirinho chamava a corrida de ouro. As mulheres saíam correndo pelos campos do Ferreirinha e os homens saíam correndo atrás. Quem pegasse uma ficava com ela para passar a noite. Os mais rápidos pegavam as mais bonitas. Os mais gordos e fora de forma não pegavam nenhuma. O cliente gostaria de entrar no grupo de amigos do Ferreirinha? Não, nada mais fácil. O médico apresentava, mas antes ele precisava perder peso, entrar em forma, para não fazer feio no sítio do Ferreirinha. Quando o cliente estivesse no ponto, prometia o médico seria apresentado ao Ferreirinha. Mas aí a mulher perguntou, o sítio do Ferreirinha existe mesmo? Aí o médico, nem o sítio nem o Ferreirinha. Mentira. E como é que o senhor faz quando eles chegam no ponto para serem apresentados ao Ferreirinha? Legal isso, né? Isso é maravilhoso.
pensava no marido como uma mistura de raiva e pena, claro. Ela ficou apiedada ou apiedada. O senhor sabia que existe a variação de apiedar-se, que é apiedar-se? O senhor não sabia. Apiedar-se. Apiedar-se. Não sabia. Então, aprendeu agora, né? Muito obrigado. E todos aqui aprenderam. Então, repare que ele está dizendo assim, ela vai dizer, a mulher, né? Pensava no marido como uma mistura de raiva e pena. Ele estava perdendo a barriga para correr atrás das mulheres no sítio do Ferreirinha. O cretino. Aí entra o discurso indireto livre de novo. Se o cretino é a fala do pé, o personagem ou é o narrador? Mas que decepção ia ter quando descobrisse que o sítio não existia. Pobrezinho. É uma coisa engraçada, disse o médico. A senhora sabe que até hoje nenhum dos meus clientes pediu para ser apresentado ao Ferreirinha. Eu digo, acho que você já está pronto para o sítio, ou amanhã vou apresentá-lo ao Ferreirinha. Ele está dizendo isso pro paciente dele. Mas nenhum se acha em condições. Sempre querem treinar mais um pouco. Aí a mulher diz aí, o cara quer ficar cada vez melhor para poder ser, sei lá, gente, aí você vai especular o que quiser. Aí a mulher vai dizer, que raça. Quer dizer, a raça dos medo homens. de ser avaliado, né? Você não... Tem que chegar não está na sua melhor forma. Tem que ser, por mais que eu consiga pegar a mulher, eu tenho que ser espetacular. Né? Aí a mulher vai dizer, que raça. E o médico, mesmo sendo do mesmo do gênero, teve que concordar, que raça. Espetacular isso daí. Então, o pirulito, eu acho que agora fica bem clara a questão do pirulito. Sim. Né? Controlar os instintos. Ecos de carnaval? Ecos de carnaval. Nós já estamos. Eu acho que. Nós já estamos aí. A gente pode deixar. A partir de semana o Eco de Carnaval, podemos continuar depois, né? Para fazer. Nós já estamos aí. O tempo Eco aí de já. Carnaval? Tá bem longo o tempo, eu acho, Fabrício, né? Quanto tempo a gente já tem aí? Qual o tempo que a gente já tem, Fabrício? Pô, tá bom, então, 1h20. A gente continua depois, com calma. Continua, até porque, e a gente estava falando disso mais cedo, o pessoal fica sabendo, tem algumas figuras de linguagem, por exemplo, como metáfora, como prosopopeia, a gente vai identificar, mas a gente não vai ficar, porque não, obviamente, explicando o importante com detalhes. Você já falou do discurso indireto livre, quer dizer, você vai apontar o discurso indireto livre em próximas passagens. O importante é entender as abordagens, aquelas abordagens que podem aparecer. E aí, com mais 2 episódios, a gente finaliza. Com toda certeza. Eu acredito que no próximo a gente consiga fazer aí mais um pouco, né? Mais 12, 13 no próximo, para finalizar no outro. Sim, com certeza. Não é isso? Sim. É isso, galera. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Fabrício. É isso, pessoal de casa aí. O ERJ está chegando. É isso aí. Conceito A, 43 ou mais. E português, no mínimo, vocês vão acertar das 16, porque há 2 questões, 2 das 13. Mínimo 15? Da interdisciplinar. O mínimo 14. 14? É 14 e 16. Quiçá todas. Falta 44. Vai ficar faltando mais 29. Eu gostei da conta? Gostei da conta. Aí. Eu sempre digo que quem acertar 14... Está bem próximo dos 43 acertos. 29 de 44, está ótimo. Eu sempre digo, a primeira parte da UERJ, qual é a prova que apresenta o maior número de questões? Linguagens. Tanto no primeiro quanto no segundo exame de qualificação. Está valorizando, né? Você está... Não, mas é verdade. Sim, é verdade. Depois vem a parte humanas, com 8 questões de geografia ou história, às vezes um pouquinho. Né? Geografia na UFRJ vale 1,8%. Eu tenho que valorizar o ERJ também, né? Exatamente. Mas tem que entender uma coisa que eu estou falando aqui. Verdade ou mentira? Eu estou sendo sofismático? Claro que não. Isso é a pura verdade. Sabe que desde que comecei a ler essas coisas, eu fico me cobrando. Verdade ou mentira? Eu estou falando verdade ou estou falando mentira? Eu fico na dúvida. Mas o que eu vou falar agora é verdade. Gostei disso, gostei. Gostou. Mas é pura verdade. Ou seja, a primeira fase da UERJ de humanas e de linguagens. Vamos lá, humanas. Vamos lá. A de humanas. Verdade. Não, mas é verdade. A segunda fase que é específica. Inclusive, a segunda fase, geografia praticamente não tem. Geografia tem para geografia, para história, poucos cursos. São Paulo agora é específica de medicina. Então, cuja demanda é pequena. A USP. É mesmo? É específica. E aqui a gente tem que valorizar o exame de qualificação. Exatamente, porque é isso mesmo. Mas também é o seguinte, o pessoal que está vendo a gente aí,
para de estudar geografia dia 9 de junho. Para acertar 43 ou mais, fica livre. Depois sabe que no Enem já não tem um peso tão grande. Eu não devia estar falando essas coisas, eu desvalorizando. também não gosto quando você fala essas coisas, não. Pois é, mas eu não gosto. O pessoal tem que estudar mais matemática, biologia, química e física, é isso. Isso mesmo. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.